Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Hoje vamos falar de um tema bem importante que permeia duas áreas, tanto a química quanto a biologia. Vamos falar da bioquímica. De forma mais específica, vamos falar das proteínas. Entender a importância dessa molécula orgânica, suas funções, tipo, classificações. E por ser uma área comum às duas disciplinas, é bem recorrente em vestibulares, no Enem, em provas em geral. Então vamos estar discutindo aqui nessa aula as principais características da bioquímica, das proteínas. Vou dar um enfoque mais biológico nessa aula, e futuramente produzirei materiais com enfoque bioquímico mais da química, ok? Como você já sabe, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final, deixa seu like para fortalecer e nos incentivar a produzir mais material. Tranquilos? Então vamos para a aula. Então, galera, para entendermos as proteínas, inicialmente precisamos entender o que são aminoácidos. Tendo em vista que as proteínas são formadas a partir de aminoácidos, certo? Aminoácidos são moléculas orgânicas formadas por uma estrutura padrão, digamos assim, por essa estrutura aqui. E nessa estrutura ela tem em uma extremidade um agrupamento amina. Amina é uma função orgânica nitrogenada, se caracterizado por esse NH2 aqui. Na outra extremidade tem um agrupamento ácido carboxílico, que é outra função orgânica, uma função orgânica oxigenada, certo? Esse carbono está ligado também a um hidrogênio para cima e está ligado a um quarto grupo que nós chamamos de radical. Todo aminoácido ele tem essa estrutura básica aqui. O que vai diferir, o que vai diferenciar um aminoácido de outro é simplesmente esse radical. Então, todo ele vai ter o carbono ligado a um hidrogênio, a um agrupamento ácido, que é o ácido carboxílico, a um agrupamento amina, que é a amina no caso aqui. E o que vai diferenciar é simplesmente qual radical que vai estar fazendo a quarta ligação com o carbono. Pode ser hidrogênio, pode ser outro carbono, pode ser outro elemento. Ok? Pelo fato dos aminoácidos ter essas duas extremidades, extremidade essa do ácido carboxílico, que tem um caráter ácido, e a amina, que tem um caráter básico, nós dizemos que os aminoácidos são estruturas anfóteras. Compostos anfóteros são substâncias que comportam-se como ácido e como base ao mesmo tempo, certo? Então, aminoácidos têm essa estrutura. As proteínas são formadas a partir de aminoácidos. Tem algumas classificações importantes para os aminoácidos que precisamos citar. Primeiro, tem aminoácidos que nós chamamos de aminoácidos naturais. O que é algo natural? É algo que é produzido, que é sintetizado pelo próprio organismo. Então, aqueles aminoácidos que o nosso próprio organismo produz são aminoácidos naturais. Só que tem alguns aminoácidos que o nosso organismo não produz. E a gente precisa obter eles por meio da alimentação, que são os aminoácidos essenciais. Certo? Então, o nosso corpo produz aminoácido natural. Nosso corpo não produz aminoácido essencial. São esses aminoácidos essenciais. Esse último aqui, a histidina, é um aminoácido que é essencial na infância, certo? E ele dá origem à histamina. A histamina é uma molécula, uma substância que regula as respostas inflamatórias do organismo. Então, aqui são os aminoácidos essenciais, aqueles que o nosso corpo não produz, precisamos obter eles por meio da alimentação, e os aminoácidos naturais, certo? Existem centenas de aminoácidos, só que dessas centenas, apenas 20 dão origem a proteínas. Já vi algumas pessoas falarem que existe apenas 20 aminoácidos. Não é que só existe 20, existem centenas de aminoácidos. Só que dessas centenas, apenas 20 dão origem a proteínas. Combinando em quantidades e em formas diferentes, eles vão formar as diversas proteínas que existem. Só que tem outra parte importante dos aminoácidos que são o seguinte: tem alguns aminoácidos que o nosso corpo produz, só que em uma quantidade muito baixa, uma quantidade muito pequena. Alguns dizem que são naturais, só que a gente precisa repor essa quantidade por meio da alimentação, então poderia ser essencial. Aí tem essa confusão, e na realidade, na literatura, podemos chamá-lo de aminoácidos semi-essenciais. Então, recapitulando, aminoácidos que o nosso corpo produz, aminoácidos naturais. Os que não produzimos são essenciais, precisamos obter por meio da alimentação. E aqueles que produzimos numa quantidade bem pequena, e mesmo assim precisamos repor essa quantidade, são os aminoácidos semi-essenciais. Todos os aminoácidos têm essa estrutura padrão aqui,
o carbono ligado a um hidrogênio, a um grupo amina, certo? Que é a parte básica da molécula, a um grupo ácido, que é o ácido carboxílico, que é a parte ácida, e tem a quarta ligação, que é o radical, que é o que vai diferenciar um aminoácido de outro. Tranquilo até aí? Então, dando continuidade, o que seriam as proteínas, partindo dessa ideia que já sabemos o que são os aminoácidos? Proteínas são polímeros de aminoácidos. Polímeros são unidades repetitivas, digamos assim. Faço analogia com a corrente. Os elos da corrente são unidades que vão se repetindo para formar a corrente. Então, poderíamos dizer que uma corrente é um polímero daqueles elos, das partes menores. Então, uma proteína é um polímero de aminoácido. Ou seja, são vários aminoácidos ligados entre si que dão origem às proteínas, certo? Nós dizemos que é um polipeptídeo. Vamos entender o que é isso aqui, certo? Tem uma importância muito grande as proteínas, porque tirando a água, a segunda substância maior quantidade no nosso corpo são as proteínas. A substância, a molécula orgânica em maior quantidade no nosso corpo. Em média, 3 a 15% de toda a nossa massa corporal é constituída de proteínas. Então tem toda essa importância para ela. Esses aminoácidos que dão origem às proteínas, eles são ligados por meio de ligações peptídicas. Vamos entender o que é isso. Aqui eu trouxe um esquemazinho para representar essa união entre aminoácidos. Estou representando aqui um aminoácido 1 e aqui um aminoácido 2, certo? Veja que todos eles têm a mesma composição, têm a mesma formação padrão, só que esse radical aqui, para esse aminoácido ser diferente desse, será diferente desse radical aqui. Okay? A ligação entre eles sempre vai ocorrer de uma forma. O agrupamento ácido de um vai se ligar ao agrupamento amina do outro, certo? Aí junta-se os dois aminoácidos para formar uma cadeia maior, que é a junção de aminoácidos. Essa ligação que une um aminoácido ao outro é a ligação que nós chamamos de ligação peptídica. Eu vou até destacar aqui. É muito comum cair essa questão, pergunta relacionada a isso. Qual o nome da ligação, da interação que une um aminoácido ao outro? É uma ligação peptídica. Ok? Então, o que seria essa ligação peptídica? Vamos entender ela melhor. Veja, esse agrupamento ácido desse aminoácido se juntou ao agrupamento amina do outro. Ao juntar, observa o seguinte, um OH de um aminoácido se junta a um hidrogênio, a um H do outro. E aí, retira esse OH mais H. O que é um OH juntando com outro H? É a água, é o H2O, certo? E como saiu toda essa parte aqui, ó, deixa eu riscar, toda essa parte aqui da molécula, ele sai, vai sobrar o quê? Vai sobrar, vou colocar o laser para facilitar, vai sobrar aqui o seguinte, ó, esse nitrogênio que ficou nessa estrutura aqui, ele vai se ligar agora ao carbono e vai formar uma ligação desse tipo aqui, ó. Essa ligação que está unindo esse aminoácido com esse outro é a ligação que nós chamamos de ligação peptídica. E percebam que nessa ligação ela libera como produto uma molécula de água, certo? Então, é um composto, é uma ligação onde sintetiza, é uma síntese que está juntando duas substâncias para formar uma só, certo? E nessa síntese libera um subproduto, libera um outro produto que é a molécula de água. Nós chamamos essa ligação, é muito importante você lembrar disso também, é comum cair, essa reação é chamada de síntese por desidratação. O que é desidratar? Olha como é simples. Desidratar não é perder água. Nós estamos desidratados como perdemos água. Então, a síntese, estou juntando duas substâncias, dois aminoácidos menores para formar um aminoácido maior. E nessa junção, nessa síntese de uma nova molécula, está perdendo a molécula de água. Síntese por desidratação. Ok? Então, essa junção, dois aminoácidos só ainda não formam proteínas. Proteínas são longas cadeias de aminoácidos. Por isso que a gente diz que é um polipeptídeo. Certo? A junção de aminoácidos, dois aminoácidos é um dipeptídeo. Um polipeptídeo são vários aminoácidos ligados por meio de ligações peptídicas. Que essas cadeias longas é o que são as proteínas. Tranquilo até aí? Nós já sabemos que proteínas são polímeros de aminoácidos. Polímeros são as unidades repetitivas, no caso dos aminoácidos, ligados por meio de ligações peptídicas.
certo? E como as proteínas têm uma grande massa, uma grande composição no nosso corpo, eu trouxe aqui alguns exemplos de onde tanto que está presente as proteínas. A pele, por exemplo, contém proteínas. A pele é formada pelo tecido epitelial, principalmente, certo? Contém proteínas. O cabelo é formado por proteínas. A enzima amilase é uma proteína da saliva, ajuda lá no processo de iniciar a digestão dos alimentos. As fibras nervosas, o hormônio insulina, a hemoglobina, vou citar um pouquinho mais sobre elas na sequência, as fibras musculares, os tendões, as unhas. Então, esse, dentre outros exemplos, são estruturas do nosso corpo onde tem na sua composição proteínas. Tranquilo? Então, vamos entender um pouco aqui. As proteínas podem ser classificadas de algumas formas. As funções das proteínas, as classificações, é uma das partes mais importantes que precisamos lembrar. Primeiro, temos proteínas estruturais. Um exemplo bem famoso é a queratina. Onde é que está presente a queratina? Todo mundo sabe. No cabelo, por exemplo, nas unhas, tem na sua composição a queratina. Inclusive, se você queimar um pouco de cabelo ou queimar unha, restos de unha, você vai sentir aquele cheiro que é liberado, aquele odor que é liberado, é resultante da queima dessa proteína, que é a queratina. Proteína de transporte, por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína bem importante, que ela ajuda a transportar gases pelo nosso corpo. Não somente o oxigênio, o principal gás que é transportado é o oxigênio, mas transporta, por exemplo, o CO2 também. A hemoglobina ela está associada às hemácias, certo? As hemácias do nosso sangue. Vai transportar o oxigênio, o CO2, entre outras substâncias pelo nosso corpo. Então, uma das funções é a função de transporte, exemplificada aqui por meio da hemoglobina. Proteínas reguladoras, por exemplo, a insulina. A insulina ela regula a glicose no nosso corpo. A insulina ela é produzida pelo pâncreas, certo? Dá um exemplo aqui da insulina, está relacionado pessoas diabéticas, elas produzem essa proteína em uma quantidade pequena e tem que tomar medicamento e dependendo do tipo de diabetes tem que tomar a própria insulina via injeção, certo? Proteínas protetoras, os anticorpos, por exemplo, que garantem a defesa do nosso organismo. De contração, actina e a miosina, elas estão presentes na contração muscular. Quando tivermos a aula falando sobre os tecidos, tecido muscular, a contração muscular, ela é realizada por meio dessas proteínas. Elas auxiliam a contração muscular, que é a actina e miosina. As membranas celulares são as glicoproteínas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma parte da membrana plasmática de uma célula, que é a região que o envoltório celular é formado principalmente por fosfolipídios, que é essa partezinha amarela aqui, que são moléculas que tem uma cauda polar e tem uma cabeça polar, perdão, e uma cauda apolar. Junto desses fosfolipídios tem proteínas. Essas partes azul aqui são as proteínas. Essas proteínas presentes na membrana plasmática das células, nas membranas celulares, elas têm diversas funções, mas elas estão presentes no transporte celular, auxiliam no transporte de nutrientes para dentro ou para fora da célula. Um tipo de transporte celular, onde elas estão relacionadas, é o transporte ativo, certo? Está relacionado, está auxiliado por meio de proteínas transportadoras, certo? Armazenamento, por exemplo, tem a função de armazenamento. Um exemplo é a ferritina. Essa ferritina ela está relacionada à reserva de ferro, vai armazenar ferro, e está localizada principalmente no fígado. Um exemplo aqui da sua estrutura, a estrutura quaternária. Tá ok? Então são algumas funções aqui das mais importantes e das classificações mais importantes das proteínas. Isso aqui é importante você destacar, certo? Vá tirando print das telas ou é melhor pegar um caderno e fazer anotações, que é bem importante para você estar fazendo mapas, você fazendo anotações, que isso vai auxiliar bastante para relembrar esses termos e se dar bem lá na hora da prova, ok? Então,
Depois das funções das proteínas, vamos falar um pouco da estrutura. A proteína, basicamente, ela se apresenta em 4 estruturas. Tem a proteína de estrutura primária, certo? A estrutura primária tem apenas longas cadeias de aminoácidos em linhas, digamos assim, estiradas. Aqui tem um exemplo desses. Cada bolinha representaria um aminoácido unido por meio de ligações peptídicas, formando uma estrutura primária. Quando esses aminoácidos começam a se entrelaçar, a formar curvaturas, e tem interações aqui do tipo ligações de hidrogênio entre esses aminoácidos, está representando aqui, ó, começa a fazer tipo um zigue-zague, tem lá na estrutura secundária, ligações de hidrogênio que vai unir um aminoácido daquela cadeia com outro, formando essas curvaturas aqui, ou dessa forma. Um exemplo de uma proteína secundária seria o colágeno. O colágeno ele possui a função principal de manter a aparência jovial da pele, das unhas, do cabelo, certo? Aqui está uma representação esquemática do colágeno. Seria uma aplicação da estrutura secundária das proteínas. Temos aqui também a proteína em sua estrutura terciária, tá um exemplo aqui, que nada mais é do que uma proteína secundária toda enrolada, certo? E quando eu tenho várias proteínas terciárias unidas, nós temos uma proteína de estrutura quaternária. De forma bem simples, vamos fazer uma analogia com um fio de um telefone. Todo mundo já viu um fio de um telefone. Se você pegar, imagina essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui seria o fio do telefone bem estirado, seria uma proteína primária. Quando ele começa a enrolar, por exemplo, somente isso daqui, ó, que eu estou circulando, eu estou destacando, seria uma proteína secundária. Quando eu enrolo ela várias vezes, embolo aquele fio do telefone, por exemplo, toda essa estrutura, seria uma estrutura terciária. E quando eu junto várias proteínas terciárias, nós temos aqui uma proteína de estrutura quaternária. Um exemplo da proteína quaternária é a hemoglobina. A hemoglobina relacionada à proteína de transporte é uma proteína de estrutura quaternária. Ok? Então, dando continuação aqui, é muito comum também cobrar na parte de proteínas a questão da perca de sua função. A perca da função de uma proteína é o que nós conhecemos como desnaturação. Desnaturação ou denaturação. Mesma coisa, certo? E o que é a desnaturação da proteína? É a mudança na sua forma. Mudança na forma da proteína. Como que ela muda a forma? De forma bem simples. A forma de uma proteína ela é alterada por meio da quebra de ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio que mantém ou na estrutura secundária, ou terciária, ou quaternária, quando tem a quebra dessas ligações, a proteína ela vai desnaturar, vai perder sua forma. Um exemplo é o ovo. O ovo ele estando cru, ele tem aquele formato pastoso, uma geleia. Quando a gente vai fritar um ovo, você vê que ele pega esse outro formato, fica mais duro. A temperatura, no caso, ao qual o ovo foi frito ou foi cozido, está desnaturando as proteínas do ovo, quebrando as ligações de hidrogênio e tem esse formato. Esse seria um exemplo. Outro exemplo seria a chapinha, para alisar o cabelo. Nós sabemos que o cabelo é formado de proteínas, tem, por exemplo, a queratina no cabelo. A temperatura da chapinha aqui vai estar desnaturando as proteínas e o processo de alisamento, por exemplo. Então, nunca esquece, desnaturação de proteína, esse é um dos pontos mais importantes que você tem que saber, é quebra de ligações de hidrogênio. Tem muitas questões que confundem esse termo, que fala que desnaturação é quebra de ligações peptídicas, por exemplo, mas não é. A quebra de ligações peptídicas é para você separar um aminoácido de outro. Isso eu esqueci de citar lá no primeiro slide, vou estar relembrando agora, porque a junção de dois aminoácidos por meio da ligação peptídica é uma síntese por desidratação. Só que o processo contrário pode ocorrer também. Eu posso quebrar os dois aminoácidos, separar essa ligação peptídica nos dois aminoácidos novamente. E para separar, eu forneço água. Se para juntar os dois libera uma molécula de água, para quebrar em dois aminoácidos novamente, fornece água. Então a junção deles é uma síntese por desidratação, pois libera água, e a quebra é uma hidrólise, que é uma quebra pela água. Tranquilo? Mas voltando aqui para a desnaturação das proteínas muda a sua forma, é uma quebra de ligação de hidrogênio. É importante saber o seguinte, que a mudança da forma ela só não ocorre na proteína primária. Só muda a forma de proteína secundária, terciária e quaternária. Certo? E principalmente os dois fatores que você tem que lembrar,
que vão alterar a forma da proteína, vão desnaturar, é a temperatura, a mudança da temperatura do meio, e o pH. O pH, no caso aqui, o potencial hidrogênio iônico, certo? Então, são esses dois exemplos. Aqui eu estou dando um esquema, esse esquema para representar. Nós temos aqui uma proteína em estrutura, sua forma tridimensional, estrutura terciária. Depois da desnaturação, por meio de alteração ou na temperatura no pH, exemplos da mudança da temperatura, citei o ovo, citei a chapinha, certo? Ela está quebrando as ligações de hidrogênio. Por exemplo, essa partezinha vermelha aqui está unindo uma parte da molécula a outra, ligação de hidrogênio, a partezinha amarela. A quebra dessas ligações de hidrogênio está desnaturando a proteína na estrutura terciária, está voltando para a proteína na estrutura secundária. E algo que é muito importante citar é o seguinte: a proteína ela tem uma função específica na forma pela qual ela existe. Se ela perde a sua forma, automaticamente ela perde a sua função. Um exemplo claro disso é a febre. Quando nós temos algum agente infeccioso, alguma bactéria, algum micro-organismo, por exemplo, nosso corpo ele vai manifestar a febre. O que é a febre? O aumento da temperatura do nosso corpo. O aumento da temperatura, como mecanismo de defesa, ele faz com que as proteínas daquele micro-organismo venham a se desnaturar. E desnaturando vai perder a forma e possivelmente pode vir a eliminar, matar aquele micro-organismo, aquele agente infeccioso. Seria um exemplo da desnaturação ou a febre. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Um tipo específico de proteína, um exemplo de proteína são as enzimas. Enzimas são proteínas, certo? Proteínas complexas que agem como catalisadores biológicos. Isso aqui lá da química nós já sabemos, lá da cinética química. O que são catalisadores? Catalisadores são substâncias que entram em reações químicas e aumentam a sua velocidade, certo? Eles aumentam a velocidade da reação química, diminuindo a sua energia de ativação, encontrando um caminho reacional mais rápido para que a reação ocorra. Então, as enzimas são exemplos de catalisadores biológicos. Eles aumentam a velocidade das reações químicas por meio das enzimas, catalisando esse processo. Certo? Podem atuar dentro ou fora da célula viva que as produzem, que produzem as proteínas. A síntese proteica produzida lá na célula, essas enzimas, que é uma proteína, pode atuar tanto dentro quanto fora. E algo que é importantíssimo citar sobre as enzimas é o seguinte: as enzimas elas atuam em um modelo que a gente chama modelo chave-fechadura. O que seria isso? O sistema, o substrato, que é a região específica, que é a parte onde a enzima vai se encaixar, tem uma região chamada de sítio ativo. As enzimas apresentam uma região específica, que é onde o substrato se encaixa, região essa chamada de sítio ativo, onde cada enzima ela vai ser específica para catalisar determinadas reações. Então, não é qualquer reação, não é qualquer substrato que aquela enzima vai ter sua ação, que ela vai atuar. Então, são em regiões específicas, como se fosse uma chave ou fechadura, por isso esse modelo. Cada chave é específica para uma única fechadura. Cada enzima é específica para um único substrato. De forma sistemática aqui, ilustrativa, nós temos aqui um sistema, certo? Temos aqui a estrutura 1, 2, 3 e 4, e nós podemos ver que só se encaixa aqui perfeitamente nesse sistema o 2 e o 4. Então, só as moléculas 2 e 4 conseguem se encaixar. Então, só vai reagir essas duas moléculas aqui. Essas outras, por exemplo, a enzima não iria catalisar esse processo nessas outras. Certo? Então, enzimas são catalisadores biológicos, são proteínas, que elas servem para catalisar reações específicas, no modelo chave-fechadura, onde somente aquele substrato específico vai se encaixar no sítio ativo, que são a região da enzima, e aí vai acelerar esse processo catalisando. Eu vou estar deixando no card aqui em cima uma questão que eu resolvi do Enem, onde eu eu revisei toda essa parte de enzimas, de catalisadores, nessa parte de catalisadores biológicos, fiz uma abordagem, mostrei os gráficos, mostrando a diminuição da energia de ativação e como que os catalisadores atuam nesse processo. Outra característica importante sobre o catalisador que tu não pode esquecer é que os catalisadores eles não são consumidos na reação. Como assim?
Eles entram na reação no início, ao término da reação eles saem exatamente da mesma forma. Então as enzimas catalisam as reações, mas não são consumidas. Tranquilos? Então um exemplo de proteína seriam as enzimas, certo? E as proteínas podem ter diversas origens. Tem as proteínas de origem animal, exemplos bem comuns nós podemos encontrar nas carnes vermelhas, peixe, ovos, laticínios em geral, leite, queijo, iogurte. Então são proteínas, são alimentos, fontes de proteína de origem animal, de origem vegetal também. Nós temos alguns exemplos aqui, o feijão, a lentilha, o amendoim, ervilha. São alimentos riquíssimos em proteínas de origem vegetal. E temos também as proteínas de origem sintéticas. É possível sintetizar proteínas. Alimentos, por exemplo, que possuem proteína de origem sintética são suplementos alimentícios. Popular whey protein, por exemplo. Então a proteína ela pode ter diversas origens. Animal, vegetal e ainda a origem sintética. Tranquilos aí? Então, é basicamente isso que eu tinha para mostrar nessa aula de hoje. Lembrando, recapitulando de forma rápida. Proteínas são polímeros de aminoácidos. Vários aminoácidos unidos entre si por meio de ligações peptídicas formam as proteínas, certo? Tem as suas diversas formas. Ela apresenta-se em 4 estruturas, né? Estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. Quando a proteína perde a sua forma, é uma denaturação ou desnaturação, que ocorre principalmente pela alteração de pH e temperatura, certo? Então era basicamente isso para tratarmos sobre as proteínas nessa aula. Tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a aula. Quaisquer dúvidas que surgirem, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar resolvendo todas. E antes de ir embora, você já sabe, não se esquece. Valeu!